Olá pessoal, vamos aqui para o nosso quarto vídeo falando sobre perfil comportamental padrão DISC e hoje vamos falar sobre o perfil estabilidade ou perfil estável. Bom, esse perfil ele é baseado nas duas funções aqui, né? Sentimento, então também é um perfil focado em pessoas, assim como influente, porém ele é do perfil introvertido. Então ele já não tem aquele padrão como o I de ser sociável, é da galera, ele é mais reservado, pequenos grupos. Bom, com relação a isso, quais são os pontos fortes dele? Então, é um perfil bom, ouvinte, acolhedor, conselheiro. Ele, inclusive, coloca as pessoas em primeiro lugar, ele se coloca como segundo plano ali, sempre muito ali de ajudar, principalmente pessoas que estão passando por dificuldades. Então, ele é um padrão muito amigável, certo? Leal, confiável. Então, essas são as características aqui de pontos fortes do estável. Pontos de melhoria. Então, ele já é um perfil mais inseguro, então ele tem dificuldades a lidar com mudanças, porque ele fica pensando muito se essas mudanças vão ser boas para as pessoas. Então, ele fica sempre ali, poxa, mas será que isso vai ser bom? Será que as pessoas vão gostar? Ele dá muito ouvido no que os outros vão falar, certo? Então, também tem uma grande dificuldade em dizer não, porque ele entende que isso vai lidar com situações ali de conflitos. Poxa, se eu falar não, as pessoas vão ficar chateadas, então ele evita conflitos. Inclusive, esse é o seu medo básico, o conflito, né? Aquela questão da confusão ali, e também pela questão das mudanças abruptas, porque isso pode gerar conflitos. Bom, voltando, o ponto aí também de desenvolvimento do perfil estável é a questão do comportamento passivo-agressivo, que está a ver com essa situação dele de não dizer não, de não querer conflitos. Então, o que é esse passivo-agressivo? Você chega para ele e fala assim: olha, o estável, tudo bem de você fazer esse relatório aqui para mim e tal? Não, tudo bem, pode deixar. Ele vai se mostrar solícito, mas por dentro ele não está confortável em fazer aquele trabalho, montar aquele relatório. E aí o que acontece? Ele não faz. E aí, a hora que você chega cobrando, sabe o que é? É que eu esqueci, é que isso, é que eu não recebi as informações, ele vai dar desculpas, mas no fim é porque ele não comprou a ideia. Eu falo que isso é um comportamento meio de sabotagem branca. Não, não é uma questão intencional, não é que ele quer prejudicar, mas ele não se posiciona, acaba ficando com aquela situação conflituosa. Perfeito? Como que eu me comunico com o estável? De uma forma calma, tranquila, sempre dando espaço para ele falar, sempre estimulando, perguntando, porque ele tem, como é o perfil introvertido, ele tem dificuldade em falar, se posicionar. Então pergunte, dê espaço, dê tempo para que ele pense e aí sim ele se posicionar e dar uma ideia com relação a essa questão. É importante você se preocupar com o ponto de vista dele e sempre também se preocupar com as pessoas que o rodeia. Então, perguntar como é que está a família, como é que está a sua equipe de trabalho, isso é uma coisa que ele sente muito valorizado. O aspecto do rapport, né? Como que eu me conecto? Sempre um tom de voz brando, calmo, tranquilo, sempre pensando nessa questão do bem-estar, certo? Aí já falando até do ambiente que ele trabalha muito bem, são os ambientes harmônicos, com rotinas muito claras. Então, traga essa harmonia quando você for conversar com ele, certo? Que você vai conseguir manter esse rapport. Bom, como que eu motivo, então, o meu colaborador estável? Demonstrando apoio. Como ele é um perfil muito colaborativo, que gosta muito de ajudar as pessoas, então, quando você mostra apoio, vamos trabalhar juntos, estou contigo aqui, você também trabalha muito essa questão da insegurança. Então, você consegue ali motivá-lo, deixar claro o que você espera dele. Fazer esses combinados é altamente motivador. Como que eu
administro ou evito conflitos com relação a esse perfil estável. Críticas duras, muito duro com as questões, um olhar muito técnico sem valorizar pessoas, promover mudanças abruptas na sua rotina, essas intervenções, inclusive quando ele estiver trabalhando, chegar já falando com ele, olha, aqui não sei o que, não sei o que lá, se ele estiver concentrado, ele tem dificuldade com isso gera conflitos. Como que você vai evitar isso caso aconteça? Chama ele de canto, conversa, pergunte, estimule ele a falar, passe segurança para ele. Não é uma boa estratégia resolver os conflitos colocando todo mundo numa sala. Ele vai ter dificuldade de se posicionar, a dificuldade de dizer não, a dificuldade aí com relação a provocar conflitos. Então ele vai ter uma tendência a recuar, concordar com tudo. Então não faça isso. Converse com ele antes, combine todas as mudanças, o que precisa ser feito, dê ali os feedbacks, mas sempre num espaço reservado, num ambiente que ele se sinta seguro. Perfeito? Bom, pratique essas dicas aí com os seus colaboradores que são estáveis e me conte o seu resultado. Até a próxima.